O sertão acordou naquele dia com um silêncio diferente, pesado, como se até o vento tivesse medo de atravessar a poeira da estrada. O sol ainda subia devagar quando o povoado começou a perceber que algo estava errado. As portas não se abriram no horário de sempre, os galos cantaram antes da hora e até os cachorros, acostumados com a brutalidade cotidiana, se esconderam debaixo das casas de taipa. No centro da vila, perto da venda e da capela rachada pelo tempo, um homem aleijado tentava atravessar a rua com dificuldade, arrastando a perna inútil e apoiando o peso do corpo num pedaço de madeira gasto que ele chamava de muleta. Cada passo era uma luta, cada respiração parecia um pedido silencioso de misericórdia num lugar onde misericórdia não existia. O coronel daquele sertão observava tudo da varanda de sua casa grande, sentado numa cadeira de couro, chapéu bem posto, rifle encostado ao lado como extensão do próprio corpo. Para ele, aquele homem não era gente. Era um estorvo, uma mancha viva lembrando que o poder dele não era absoluto. O aleijado passava todos os dias por ali, pedindo restos, favores pequenos, sobrevivendo à margem da miséria que o coronel chamava de ordem. E naquele dia, talvez por tédio, talvez por crueldade, talvez só para reafirmar quem mandava, o coronel decidiu agir. O grito veio seco, atravessando a rua como chicote. Mandou chamar o homem. Não foi um pedido. Foi uma ordem. 2 capangas avançaram, arrancaram a muleta das mãos dele e o jogaram no chão, levantando poeira e dor. O impacto arrancou um gemido que ninguém respondeu. O povo assistia de longe, olhos baixos, mãos tremendo, porque no sertão aprenderam cedo que olhar demais também matava. O coronel desceu da varanda com passos lentos, saboreando o momento. Falava alto, para todos ouvirem, chamando o homem de inútil, de peso morto, de vergonha viva. Cada palavra era uma facada mais funda que qualquer faca. Quando o aleijado tentou se levantar, foi chutado. Quando pediu para não apanhar, foi humilhado. O coronel ria, um riso grosso, sem alma, enquanto explicava que naquele sertão só vivia quem servia, e quem não servia aprendia na dor. Mandou que o homem se arrastasse. Mandou que pedisse perdão por existir. E ali, diante de mulheres, crianças e velhos, o aleijado foi forçado a se ajoelhar no chão quente, mãos trêmulas, rosto molhado de vergonha e poeira. Mas o que o coronel não sabia, e ninguém ali ousava dizer, era que aquele homem não estava sozinho no mundo. Cada lágrima que caía no chão rachado parecia cavar mais fundo uma dívida antiga. Porque longe dali, cruzando veredas secas, passando por caatingas fechadas e caminhos onde só os fortes sobreviviam, Lampião já estava em movimento. E quando o nome dele corria de boca em boca no sertão, não era como esperança leve, era como aviso. Um aviso de que injustiça demais sempre cobra um preço alto. A notícia não chegou a Lampião em forma de carta nem de recado bonito. Chegou em sussurro, trazida por um coiteiro assustado, voz falhando, contando que um coronel tinha passado dos limites, que tinha feito um homem aleijado se ajoelhar no meio da rua, que tinha rido da desgraça alheia como se fosse espetáculo. Lampião ouviu em silêncio, olhos estreitos, mão firme no cabo do punhal. Não interrompeu uma vez sequer. Quem conhecia aquele olhar sabia, quando ele ficava assim, não era raiva explosiva, era decisão. Lampião não falava muito quando a injustiça era clara demais. Apenas perguntou o nome do coronel, o lugar exato, o dia e a hora. E depois levantou. O bando entendeu sem palavra alguma. O sertão ia mudar de rumo. Enquanto isso, no povoado, o aleijado foi deixado no chão depois de horas de humilhação. Não porque o coronel se cansou, mas porque se sentiu satisfeito. Mandou devolver a muleta quebrada, rindo, dizendo que aquilo era lembrança para não esquecer quem mandava. O homem rastejou até a sombra mais próxima, corpo tremendo, mas vivo. Vivo o suficiente para testemunhar. Vivo o suficiente para que alguém cobrasse. A noite caiu pesada, e com ela veio um medo novo. Não era o medo antigo do coronel, era outro. Um medo que corria pelas frestas das casas, pelas conversas cochichadas, pelas rezas apressadas. Porque quando a crueldade passa do ponto, o sertão responde. E quase sempre responde com Lampião. Na madrugada seguinte, o silêncio foi quebrado por passos que não deixavam rastro fácil. O bando cercou o povoado como sombra. Nenhum tiro, nenhum grito. Só presença. Lampião queria que o coronel acordasse sabendo. Sabendo que o tempo dele tinha acabado. Quando o sol começou a nascer, o coronel saiu para a varanda como sempre. Mas naquele dia,
não teve café, não teve tranquilidade. Teve um cano de rifle apontado para o peito e uma voz firme dizendo para descer. Sem correr. Sem chamar ninguém. Pela primeira vez, o coronel sentiu algo que nunca tinha sentido: medo puro. Lampião apareceu à frente, chapéu de couro marcado, cartucheiras cruzadas, olhar mais pesado que o sol do sertão. Não gritou. Não xingou. Só perguntou se ele lembrava do homem aleijado. O coronel tentou falar, tentou se justificar, tentou rir. O riso morreu no meio do caminho quando Lampião mandou que ele se ajoelhasse. Ali, no mesmo chão onde o aleijado tinha sido humilhado, o coronel foi forçado a cair de joelhos. O povo apareceu nas portas, agora olhando. Lampião fez questão de explicar, em voz alta, que naquele sertão ninguém era dono da dignidade alheia. Que poder sem justiça vira sentença. E que quem humilha os fracos aprende de joelhos. O coronel chorou. Implorou. Prometeu. Nada disso importava mais. Lampião não matou ali. Não precisava. Mandou que o coronel pedisse perdão ao homem aleijado. Olho no olho. E quando o pedido saiu, quebrado e humilhado, o sertão inteiro entendeu a lição. Lampião foi embora como veio, deixando para trás um coronel menor, um povo em silêncio e um homem aleijado que, pela primeira vez, não era invisível. A justiça tinha passado. Se você quer saber o que aconteceu depois, como o coronel tentou se vingar, como o sertão reagiu e como Lampião levou essa história até o fim, comenta aqui embaixo o que você achou dessa primeira parte. Deixa o like se essa história te prendeu até aqui e se inscreve no canal, porque o tópico 2 é ainda mais pesado, e o sertão ainda vai cobrar mais caro. Depois da saída de Lampião, o sertão não voltou ao normal. Quem diz que tudo ficou em silêncio mente. O silêncio virou outra coisa. Virou espera. O coronel continuava vivo, mas não era mais o mesmo homem. A humilhação pública corroía por dentro como ferrugem em lâmina velha. Cada olhar do povoado parecia um julgamento, cada cochicho soava como deboche. Ele ainda tinha terras, homens armados, dinheiro e influência, mas tinha perdido algo que para ele valia mais que tudo: o medo que os outros sentiam. E quando um coronel perde o medo que inspira, nasce o ódio. Não um ódio explosivo, mas frio, calculado, traiçoeiro. Na cabeça dele, aquela cena de joelhos precisava ser apagada da história, e o responsável precisava pagar. Não só Lampião. O aleijado também. Porque, na lógica torta do poder, a vítima sempre é culpada por sobreviver. Nos dias seguintes, o coronel espalhou boatos, mandou emissários, ofereceu recompensa silenciosa. Disse que Lampião estava velho, que o bando estava enfraquecido, que aquela era a hora de virar o jogo. Alguns acreditaram. Outros fingiram acreditar. Mas ninguém teve coragem de agir. Porque quem conhece o sertão sabe, quando Lampião toca numa injustiça, ele não larga pela metade. Enquanto isso, o homem aleijado virou alvo. Não de palavras, mas de ameaças sussurradas. Pedras jogadas à noite, comida negada, portas fechadas. O povo tinha gratidão, mas também tinha medo. E o medo sempre fala mais alto quando a sobrevivência está em jogo. Mesmo assim, o aleijado não reclamava. Ele sabia que sua existência tinha desencadeado algo maior do que ele mesmo. E no fundo, mesmo com o corpo quebrado, sentia algo novo: dignidade. Lampião não tinha ido longe. Ele raramente ia. Ficou nas redondezas, observando, ouvindo, deixando o coronel se afundar sozinho. Porque Lampião entendia de castigo. Às vezes, o castigo não vinha na bala, vinha na espera. Quanto mais o coronel se mexia, mais se expunha. Quanto mais tentava retomar o controle, mais mostrava a própria fraqueza. Até que o erro veio. E veio grande. O coronel mandou prender o aleijado numa noite sem lua. 2 homens chegaram sorrateiros, amarraram o homem, taparam sua boca e o arrastaram para fora do povoado. A intenção não era matar rápido. Era fazer desaparecer. No sertão, desaparecer é pior que morrer. Mas o que eles não sabiam é que estavam sendo seguidos desde o primeiro passo. Lampião apareceu antes que chegassem ao destino. O cerco foi silencioso, rápido, eficiente. Nenhum tiro. Só faca, sombra e precisão. Quando os capangas perceberam, já estavam no chão. Lampião se aproximou do aleijado, cortou as cordas e ajudou a se sentar. Não falou muito.
Só disse que aquilo tinha passado do limite. E quando Lampião dizia isso, o sertão inteiro sentia o peso. Na manhã seguinte, o coronel acordou com o barulho que mais temia: cavalo, gente armada e passos firmes no terreiro. O bando cercou a casa grande novamente, mas dessa vez não havia espetáculo. Não havia povo assistindo. Só homens armados, olho no olho, verdade crua. Lampião entrou sem pedir licença. O coronel tentou falar. Não conseguiu. Lampião contou tudo. Cada ameaça, cada tentativa, cada ordem escondida. Disse que tinha dado uma chance. Uma só. E que agora o preço seria diferente. Não matou o coronel ali. Fez pior. Tomou o que sustentava o poder dele. Mandou embora os jagunços, queimou documentos, espalhou provas das crueldades antigas, libertou gente que devia favores forçados. Em poucas horas, o coronel deixou de ser dono. Virou só um homem velho, cercado pelo que construiu de ódio. Lampião foi embora de novo, como quem fecha um livro pela metade, deixando claro que a última página ainda não tinha sido escrita. O sertão entendeu o recado. Não se humilha um fraco impunemente. Não se pisa em quem já rasteja. E, principalmente, não se mexe com quem Lampião decidiu proteger. Mas a história ainda não acabou. Porque quando um homem poderoso cai, ele tenta se levantar de qualquer jeito. E no tópico 3, a cobrança final vem, não só para o coronel, mas para todos que acharam que a injustiça podia ficar sem resposta. Se você chegou até aqui, comenta o que achou dessa parte. Deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir é o momento em que o sertão decide quem fica de pé e quem termina de joelhos. O sertão amanheceu diferente. Não era o sol, nem o vento, nem o cheiro da terra seca. Era a sensação de que algo estava para terminar. O coronel sabia disso antes de qualquer aviso. Sabia pelo silêncio dos antigos aliados, pelas portas que não se abriam mais, pelos olhos que já não abaixavam quando ele passava. O poder dele tinha sido arrancado fio por fio, e agora restava apenas o homem, fraco, isolado e tomado pelo medo que sempre impôs aos outros. Ele tentou fugir. Tentou negociar. Tentou mandar recados dizendo que estava arrependido. Mas arrependimento tardio no sertão não compra perdão. Principalmente quando nasce depois da humilhação alheia. Lampião já tinha decidido que aquela história precisava de um ponto final que fosse entendido por todos. Não por vingança cega, mas por justiça exemplar. Naquela noite, o bando cercou a última propriedade que ainda restava ao coronel. Não houve resistência. Não havia mais quem lutasse por ele. Quando Lampião entrou, encontrou um homem encolhido, envelhecido de repente, segurando o que restava da própria soberba. O coronel tentou falar de novo. Falou de Deus, de erro, de passado. Lampião ouviu em silêncio. Depois respondeu com poucas palavras, como sempre fazia quando a decisão já estava tomada. Disse que o sertão não esquecia. Que cada lágrima derramada ficava na terra. Que cada humilhação criava raízes. E que ajoelhar alguém não apaga o que foi feito, apenas revela quem merece estar no chão. Mandou o coronel ajoelhar mais uma vez, não para espetáculo, mas para sentir, nem que fosse por segundos, o peso que impôs a outros por uma vida inteira. Não houve morte. Houve destino. Lampião deixou o coronel vivo, mas sem nome, sem terra, sem voz. Um homem comum num sertão que não perdoa covardes. Antes de ir embora, Lampião ainda passou pelo povoado. Visitou o homem aleijado. Não falou muito. Só deixou comida, proteção e respeito. O resto, o sertão cuidaria. Com o tempo, a história virou ensinamento. Contada em cochichos, depois em voz alta, depois como aviso. Que ninguém se levanta pisando nos outros. Que humilhar um fraco pode custar caro. E que quando Lampião decide cobrar, ele cobra não só com arma, mas com honra. O homem aleijado nunca voltou a ser invisível. O coronel nunca voltou a ser poderoso. E Lampião seguiu pelo sertão como sempre, temido por uns, respeitado por outros, mas lembrado por todos como aquele que fez homens fortes aprenderem o peso de ficar de joelhos. Se essa história te impactou, comenta o que você achou do desfecho. Deixa o like e se inscreve no canal, porque enquanto houver injustiça no sertão, sempre haverá histórias que precisam ser contadas.